Meus amigos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Eu vou fazer uma pequena recapitulação do assunto que falamos semana passada, para nós pegarmos o fio da meada, digamos assim, né? Há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, dizíamos na semana passada, a Terra era assim como, visto à distância, como um pequeno Sol. Temperaturas de mais de 1000 graus centígrados formaram uma atmosfera pesadíssima, com predominância para os minerais, os metais e outros elementos pesados. Essa atmosfera muito pesada, ela entrou em choque com as temperaturas estelares que chegam a casa dos 273 graus centígrados negativos. Então, o choque entre o frio cósmico e a temperatura da atmosfera terrestre. Então, essa atmosfera foi perdendo calor e ela foi fechando sobre o núcleo, formando a crosta terrestre. E que aí está até hoje. Se você fizer um furo aqui no chão, a grande profundidade vai encontrar o magma, né? Não faça um furo muito grande, porque ele sobe por aí e vira um vulcão. Com esse processo, formou-se a crosta terrestre e naquela época, assim, sob o caos dos elementos, aquela movimentação telúrica que nós não podemos imaginar como homens. Quando nós estivermos estudando as universidades das regiões mais elevadas da espiritualidade, nós veremos vis-à-vis todos esses fenômenos, como eles aconteceram no passado. À medida que a crosta foi esfriando, foi se apacentando, contam as tradições do mundo espiritual que desceu sobre a Terra uma grande massa gelatinosa que cobriu todo o planeta. Era um protoplasma. E nós, ali no meio, bem bonitinhos, filhos de Deus, fazendo a nossa van première da vida, como centros microscópicos de vida. Com a chegada desses elementos, e estando a atmosfera saturadíssima do carbono, aconteceu o que era natural, a chamada explosão vegetal. A Terra era um grande continente, mares mornos, Pangeia, que mais tarde se fraccionou, formando os continentes que nós conhecemos hoje. Então, aquela explosão vegetal, naturalmente que não começou pelas árvores, eram os musgos, aqueles elementos vegetais primitivos, que foram cobrindo todo o planeta, mas que foram evoluindo, e como o carbono era extremamente abundante, formaram, assim, árvores não lenhosas, assim, a semelhança das bananeiras, mas muito grandes, porque os nutrientes eram extremamente abundantes. Isso narrado assim, parece que foi assim, tudo por acaso, né? Nós somos assim, um pouco ingênuos no que diz respeito aos planejamentos siderais. Nós somos pessoas assim, vivemos ao rés do chão e temos dificuldade de entender as grandezas universais. Mas o planeta terrestre tinha, antes de mais nada, um planejamento. Quando Jesus recebeu do Criador o nosso mundo para ser formado, ele com os seus
seus técnicos, os seus espíritos construtores, planejaram toda a vida terrestre previamente. E é um planejamento extremamente complexo. Nós olhamos a natureza lá, dizemos, é a natureza. E não fazemos ideia das tecnologias formidáveis que envolvem o nosso planeta terrestre, para não falar das expressões do universo. Porque seria longe demais, e o pobre do nosso cérebro não tem condições de abarcar ensinamentos tão amplos. Vejam, amigos. O mundo vegetal começou após essa gônada celeste que desceu sobre a Terra. E aí nós começamos o nosso desenvolvimento. Em seguida vieram os vírus, as proteínas, as globulinas, as amebas, as algas primitivas, os zoófitos. E começou a se formar aquele caldo de cultura a permitir que nós, os filhos de Deus, tivéssemos os meios para o nosso desenvolvimento. Aí eu vou pedir assim, um parêntese nos nossos comentários, só para chamar a nossa prezada atenção para o problema. Vejam só, amigos. Nós, pela nossa falta de pensar um pouco mais no assunto, nós sempre nos julgamos, nós somos o espécime humano. Vocês já viram uma propaganda que tem na televisão da Ford, que é do EcoSport, né? Que bicho não pode comprar. Mas você pode, é propaganda, né? Você pode, porque você não é bicho, mas o bicho não pode. Nós daremos um passo na nossa evolução espiritual a hora que nós entendermos esse pequeno particular. É muito natural, do ponto de vista assim, didático, que nós dividamos os espécimes e os classifiquemos para estudo. Nós temos que ter cuidado com isso. Aquele ser microscópico que nós vemos num microscópio de laboratório ali se movimentando, o que nós dizemos? Aqui tem uma vida. Meus amigos, eu vi isso de um espírito, 100 anos eu vivo, 100 anos eu não esqueço. A matéria tem forma. Quem tem vida é o espírito. E quando nós vemos uma vida, ali tem um espírito. Mesmo que ele esteja num estado primitivíssimo, como éramos nós quando o Criador lançou o protoplasma sobre a Terra. E o protoplasma não pode ver um raio de sol que ele fica todo eufórico, né? E começa a gerar vida. É uma essência divina o protoplasma. Sem ele, hoje mesmo, nós não teríamos a reprodução humana, porque ele é a base da vida. Ele é a essência divina da vida, do ponto de vista material. Então, amigos, vejam só, nós vamos ter cuidado. Aí nós dizemos assim, em termos apenas didáticos, esses são os animais inferiores, esses são os animais de nível médio, esses são os animais superiores. Exemplo, gato, cachorro, cavalo, elefante e principalmente o chimpanzé. O chimpanzé um chimpanzé é uma criança. Os dois vão evoluindo a inteligência. O chimpanzé acompanha o desenvolvimento humano até os 5 anos. Aí depois a criança vai embora e o chimpanzé para por ali. Mas uma criança de 5 anos pensa muita coisa. O chimpanzé também. Aí nós dizemos assim, esses são os bichos, esses não podem comprar EcoSport.
eu posso, eu sou humano. Então eu fico olhando na cadeia da história, nas eras remotas, onde está o ser humano? Veja, quando as bases planetárias físicas começaram a ser lançadas por Jesus, com o seu fantástico, inimaginável para nós, poder mental, porque nós não vimos as mãos de Jesus construindo a geologia terrestre. Foi poder mental e toda aquela equipe de espíritos construtores que são irmãos nossos no estágio evolutivo ainda muito além da nossa imaginação. Então, amigos, todo o planejamento estava pronto. Ou vocês pensam, quando você vai construir, por exemplo, um edifício, quando se começa a limpar o terreno, todo o projeto está pronto. Depois é o trabalho de transferir a tese do projeto para ser materializada em cimento e cabo. Então, amigos, assim também foi o planeta terrestre. Mas a coisa é muito mais complexa do que pode entender a nossa imaginação. Era necessário desenvolver todos os biotipos para os diversos reinos da natureza, inclusive o biotipo humano. Há uma questão que eu queria até questionar, científica, que é o chamado elo perdido. Quando foi que o homem desceu da árvore para deixar de ser macaco e ser homem? O homem nunca desceu da árvore. A nossa ciência nunca vai achar o elo perdido, porque ele nunca existiu. Aqueles espíritos construtores começaram a materializar, a desenvolver numa época própria. E aí veio um ensinamento interessante. A matéria nessa época, eles estavam transformando a matéria em matéria orgânica. E a matéria nessa época tinha uma estrutura diferente da atual. Profundamente diferente. E aí nós entramos numa era que, na falta de melhor expressão, eu chamaria de era dos monstros. Então lá naqueles oceanos quentes do Paleolítico, surgiram criaturas assim assustadoras, horríveis, que eram os primeiros projetos. Meus amigos, outro parênteses, não acreditemos em mágica, em magia, em heroísmo fácil. Nós olhamos os reinos da natureza, ficamos assim encantadíssimos, não é isso? Existem folha para os gafanhotos e gafanhoto para as folhas. Existem folha para as lagartas e lagarta para as folhas. Existem gnus para os leões e leões para os gnus. Vai por aí afora. Não é isso? Nós, seres humanos, bonitinhos toda a vida, não é isso? Estamos aí nos achando os reis da natureza. Então, amigos, voltando à nossa tese, veja, nós precisamos começar a aprender a enxergar a vida inferior como nossos irmãos. Que você divida reino animal inferior, médio, animal superior, reino nominal, apenas de maneira classificatória, como nós fazemos com as raças. Na Europa eu tenho a raça branca, na Ásia eu tenho a raça amarela, na África a raça negra, na América a raça vermelha. Apenas didaticamente, apenas para estudos, precisamos entender que raças, corpos, são vestimentas para os espíritos eternos. Nós assim, nos corta o coração quando vemos povos litigantes, né? Você já pensou o que o árabe pensa do judeu? Terrível, né? O que o argentino pensa do brasileiro? E vai por aí fora.
ingenuidade nossa. Somos todos irmãos, mas nós precisamos, meu amor, você quer dar um passo na sua evolução espiritual? Entenda que esta irmandade começa nos princípios da vida microscópicos. Então, aqueles pequenos seres que se agitam nos lagos são nossos irmãos. Eles não são matéria, eles usam matéria. Então, meus amigos, aqueles construtores começaram a fazer aqueles monstrinhos. E um detalhe interessante para o nosso estudo. Havia de se compatibilizar, que é a chamada lei do equilíbrio, que é uma lei muito séria no universo. Todo aquele projeto tinha que ser projetado no tempo com um acerto fantástico. Todos os espécimes, antes do trabalho dos espíritos construtores, eles já estavam definidos. Jesus deu aos seus operários, entre aspas, o encargo de materializar os inumeráveis biotipos, tanto da fauna como da flora. Era necessário, lá naquelas eras remotíssimas, que se perdem no tempo, que escapam ao nosso entendimento, projetar toda a flora até os dias de hoje, os dias futuros, e os elementos vivos também. Então nós olhamos um beija-flor, que coisa mais linda com um beija-flor, pesa uma grama, lindo, colorido, ali beijando as florezinhas, né? Coisa linda. Então a natureza tem assim belezas inimagináveis para nos confortar o coração e para estimular os nossos espíritos em direção ao belo. Então era necessário projetar tudo isto e de maneira compatível com a evolução, de tal forma que quando o homem mexe nos reinos da natureza, ele se arrisca a gerar desequilíbrios. E aí nós dizemos uma bobagem muito grande. Ah, o homem está destruindo a natureza. O homem não tem o poder de destruir a natureza. A natureza é que se defende. E o homem perde os benefícios naturais. E no momento que o homem cria juízo, a natureza volta, dadivosa, benigna, amorosa. É o que nós vivemos hoje com o chamado efeito estufa, no qual eu acredito. O homem está sujando a atmosfera terrestre, criando problemas. E por que isso veio justamente numa época em que a ciência já está desenvolvida para enxergar isso? Não é por acaso. Meus queridos irmãos, tudo está previsto e sob o controle de mãos poderosíssimas que mantêm o equilíbrio da vida planetária. Agora um comentáriozinho. Se está fácil, vamos complicar, né? Há uma tese científica, e eu sou do ramo, é apenas uma tese, uma teoria, né? A Terra é um grande magneto. A Terra é um grande magneto. Há uma tese científica que diz que este grande magneto possui 7 camadas de linhas de força magnética que sustentam o planeta. Que essas camadas existem, nós sabemos. Se elas são exatamente 7, há certos confrontos da ciência, uns aceitam, outros não. Mas que não vem ao caso, é só para provocar o nosso assunto. Então vejam só, amigos. A que ponto nós chegamos? A que conclusão? Que o planeta terrestre, ele é um conjunto de mundos que se interpenetram. A Terra não é só a crosta planetária. Existem
outros mundos sobrepostos no planeta terrestre, e eu estou convencido, é só uma opinião pessoal, de que essas lâminas magnéticas são sustentáculos desses mundos. Me parece que sim. Mas aí nos trazem informação os técnicos espirituais que nos subsidiam de informações para completar a nossa incompetência. Todo aquele trabalho dos espíritos construtores se estendeu a esses mundos. Puxa vida, não tinha pensado nisso. Então você deixa a Terra e, a depender do seu estágio espiritual, você é atraído para um desses mundos, entre aspas. Eu tiraria as aspas, um desses mundos, de acordo com o seu grau evolutivo. André Luiz nos traz fartíssimas informações dos seus mais ou menos 16 livros, especialmente sobre a colônia Nosso Lar. Mas colônias como o Nosso Lar, que nós, didaticamente, diríamos que seria do terceiro mundo, tá? Só lá que o terceiro mundo lá é melhor do que o daqui, tá? Do lado de cá. O terceiro mundo daqui é uma tragédia grega, não é isso? É aquela que, ou aqueles países que o país evolui de noite porque os políticos estão dormindo, não é isso? Então, é o caso do Brasil. O Brasil progride de noite porque os políticos estão dormindo. Tá? É terceiro mundo, é isso. Em que o que vale não é ser, é ter. As pessoas no terceiro mundo valem não pelo que são, mas pelo que possuem. Então, se tem muitos valores, é muito chique. Se não tem, coitadinho, né? Vai de ônibus, né? Ou correndo atrás do ônibus. Então, amigos, se você olhar as descritivas de André Luiz nesse terceiro mundo, ou no segundo mundo, porque ele não descreve o primeiro mundo, que são as chamadas regiões abissais ou abismais, as chamadas trevas profundas, que pode ser que mais tarde façamos aqui alguns comentários a respeito dessas regiões. Não sei se vamos fazer, porque é um assunto deveras complexo e, por vezes, as pessoas menos preparadas se assustam com essas imagens. Então vamos ficar lá no Nosso Lar do André Luiz, e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de colônias similares. Então, diz o André Luiz, ele se debruçou no parapeito de uma janela e viu um grande parque, um arvoredo lindo, um jardim maravilhoso. E aí nós vemos a flora no mundo espiritual, mas uma flora requintada. Nós tivemos uma experiência mediúnica de visitar uma colônia em situação espiritual bem superior ao Nosso Lar. E nós não temos palavras, porque os homens não conhecem essas regiões. E em não as conhecendo, não inventaram palavras para definir aqueles ambientes. Então a flora ali é uma coisa assim que não dá para descrever. As flores são vivas. Ah, que flor linda, ela moveu-se em minha direção, e alguma coisa saiu daquela flor que me causou um grande prazer, um grande conforto. Também são muitos que nós estamos assim, do nível 4 para cima, né? Acima do 4 não dá. Nós precisaríamos uma preparação magnética muito grande para visitar um desses mundos muito adiantados, onde vivem os espíritos de elevação superior. Mas o André Luiz, o que ele viu? O jardim. Ele viu animais domésticos, gatos, cães, pássaros. Aí depois ele teve uma viagem para uma região de mundo
menor, vamos dizer assim, de segundo nível, né? E ele viu animais horrendos. Então, o que nós queremos frisar com isso? Que esses espíritos construtores, quando eles plasmaram a fauna e a flora terrestres, eles tiveram que trabalhar esses mundos também, que escapam ao nosso entendimento. Só agora, por misericórdia de Jesus, que surge na Terra o maior médium que o mundo conheceu, Francisco Cândido Xavier, sem dúvida. Eu vou botar água na boca de vocês. Eu tenho uma página, meu querido João Moura, todo um texto muito amoroso, assinado Chico Xavier. Meus amigos, está guardado no cantinho. Olha, uma emoção muito grande. Então, Chico foi o maior médium que o mundo conheceu. Chico escreveu quase 500 livros, e as obras de André Luiz nos levam a um passeio pelo mundo espiritual. E eu, às vezes, fico penalizado com alguns companheiros espíritas, não leram a obra de André Luiz. Aqueles 16 livros do André Luiz, eu estou relendo pela 5ª vez todos os livros, porque eles são majestosos. Então, André Luiz, como íamos dizendo, nos descreve a geologia, a geografia, o mundo animal, nesse mundo de segundo nível. Ele fica assustado com aquelas aves medonhas. Então, meus amigos, o nosso planeta terrestre foi projetado de uma forma maravilhosa a nosso serviço. Deus é bom? Claro, tudo bem vem de Deus. Então, todas essas maravilhas, um ser como Jesus, é o nosso maior serviçal. É quem mais nos serve neste mundo, é Jesus, que nos traz a sua majestade de saber e bondade, que nos conhece, que conhece nossos anseios, que nos acompanha, que nos ampara. Nós jamais ficamos desamparados quando as nossas sandices nos levam a regiões inferiores da espiritualidade, é porque assim o quisemos. Às vezes as pessoas, como vai o senhor, seu Pedro? Eu vou quando Deus quer e consente. Não, eu vou como quis, porque colho hoje o que semeei ontem. Então era necessário aos técnicos espirituais projetar toda uma fauna e uma flora. E aí vou pedir mais uma vez, desculpa os amigos, só ver um parênteses. Emocionante. Quando aquela massa gelatinosa fez aquela explosão vegetal, toda a parte mineral já existia. Então, alguns companheiros estudiosos do espiritualismo que dizem, nós fomos minerais, fomos vegetais, depois fomos homens. Meu Deus do céu. Desculpe, falta de estudo, falta de meditar o assunto com profundidade. Os minerais existiram antes de chegarmos à Terra, então nós não fomos minerais. O mineral é matéria. É bem verdade que aqueles tempos que nós éramos muito pequenininhos, vivíamos entre os minerais. Uma coisa é você viver entre os minerais, outra coisa é ser mineral. Porque nós nunca fomos tijolo, isso é verdade. Nunca fomos paralelepípedo. Pessoas que se supõem estudiosas do assunto que levantam tais conceitos. Então nós começamos o desenvolvimento após aquela explosão vegetal. Então, nós somos o reino animal. Agora, precisamos tirar da nossa cabeça, nós sempre fomos homens. Eu vi uma entrevista de um espírito, talvez de um médium, que tinha sido uma rainha. E era uma pessoa muito orgulhosa, era um trabalho difícil de doutrinação.
Ah, eu sempre fui rainha. Engraçado, né? Sempre fui rainha. Então nós achamos assim, ah, eu sempre fui um homem. É porque nós ainda não entendemos que tanto aqueles espíritos pequenininhos, como o homem e como seres que estão muito à nossa frente e diante dos quais nós estamos atrás do chimpanzé, porque eles são muito adiantados em relação a nós, mas nos tratam como amigos, como irmãos, nos veem realmente como irmãos. Então nós precisamos olhar para a nossa retaguarda espiritual e entendermos que é toda a família dos filhos de Deus. Embora os mais atrasados, porque foram criados depois. Por que razão? Porque Deus não cessa de criar. É por isso que nós encontramos no seio da natureza os espécimes primitivos que estão começando agora o seu desenvolvimento. E nós começamos há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Eu não lembro direito, eu era muito criança nessa época, né? Não lembro direito. Mas há alguns bilhões de anos que chegamos, por fim, às nossas expressões atuais. Meus amigos, então, recapitulando, o biotipo humano sempre existiu. Todos os tipos sempre existiram. Agora, a noite do começo, dos grandes começos, escapa ao nosso cérebro, que não tem competência para digerir isso. Então nós olhamos um passado nebuloso, sabemos que são assim. Os amigos espirituais nos informam as tradições do mundo espiritual. As universidades especializadas no mundo espiritual nos trazem todos esse manancial de informações. O tipo humano, a própria paleontologia nos apresenta alguns fósseis que chegam a 7 milhões de anos atrás. Mas garanto aos amigos que a partir de hoje para trás, 10 milhões de anos mais para trás, você não reconheceria o ser humano. Era um bicho tão feio, ainda com aquela camisa do Corinthians, né? Meu Deus do céu. Que mesmo que você achasse um fóssil, não diria que é humano, mas era. Então, todos os espécimes surgiram microscópicos e foram assimilando por osmose outros elementos e foram crescendo. O espírito foi se desenvolvendo até chegar, para falarmos de nós, seres bonitinhos, no Antropopithecus, que era um macaquinho terrível, que tinha um rabo muito comprido, ele costumava enrolar o rabo no galho das árvores, ficar ali se balançando, olhando para as antropopitecas. E nós sabemos que a reprodução sexuada começou com as algas verdes, que eram elementos muito celulares, era um grande progresso na época, né? Até chegar no Antropopithecus. Então, eu volto aqui naquela tecla. Paremos de dizer, eu sou humano, você é um bicho, você não pode comprar export porque você é bicho. Meu Pai do céu, são os nossos irmãos. Então, vejam, é muito louvável as pessoas que praticam vegetarianismo. Nós não, ao comermos os corpos dos animais, nós não estamos muito longe da antropofagia, uma vez que todos somos irmãos. Vocês já viram o cachorro? Tem um cachorro inteligente, tem um cachorro burro, tem um cachorro bonzinho, tem um cachorro mauzinho, né? Tem um cachorro tímido, tem um cachorro extrovertido. Então nós vemos que o cachorro já tem uma personalidade, os gatos também.
Agora, o chimpanzé dá show. Eu vi em viagens de estudo, eu vi experimentos com chimpanzés. Olha, meus amigos, é simplesmente fantástico o que aquela naturalista, que era uma sueca desse tamanho, o que ela fazia, aquele chimpanzé inacreditável. O chimpanzé não tinha um telefone. Ele não falava, com certeza. Mas ele sabia no painel completar ligações de telefone. Meu pai do céu. Então, dizer, é um animal? É um animal entre aspas. Eu e meus amigos, nós precisamos aprender a amar tudo. Como dizia Francisco de Assis, o irmão Sol, o irmão Lua. Para ele, Francisco de Assis, aquela alma celeste, reencarnação de João Evangelista, nos deu uma lição de fraternidade que o mundo jamais esquecerá. Somos todos irmãos. E nós entendemos que ainda somos seres muito atrasados, mas precisamos aprender a esta fraternidade. Como dizia Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que o seu cãozinho não é o seu próximo? O seu gatinho não é o seu próximo? Mas não tenha dúvida. Os cães nos dão muito mais amor do que muita gente. Do que muitos vaidosos representantes do reino nominal. Depois nós tivemos o Neandertales. O Neandertales foi um estágio evolutivo, depois daqueles 10 milhões de anos, um pouco para frente. Ele era assim, um gorilão tarbudo, ele tinha força de 4 homens fortes, suas mãos quase arrastavam no chão. Era um gorilão forte, rude. Ele vivia nas selvas, mas precisava-se assim, porque a selva era muito agressiva. Meus queridos, assim como todas as espécies evoluem, a massa planetária também. Há um clique evolutivo em todos os reinos da natureza. A própria geologia terrestre hoje não é a mesma daqueles tempos. O pacificamento telúrico é cada vez maior. O ar terrestre só sofre a ação predatória do homem. Mas ele é cada vez melhor. As flores são cada vez mais belas. E nós também. Você anda assim, entra num shopping, vê certas moças ali bem vestidas, elegantes, belíssimas. Se você viajar no tempo, pegar lá a Cleópatra, que dizem que foi a mulher mais bela do Antigo Egito, ela é uma bucha, feita comparada com as moças do shopping. Nariguda, faces macilentas, caninos sobressalientes. Para a beleza de hoje, ela era uma coisa de assustar, principalmente no escuro. Se a minha vigilar, se encontrar na rua, toma um susto, sai correndo. Meu Deus, eu vi um fantasma. A rainha do Nilo. Chegamos a uma época em que Jesus determinou os construtores melhorarem o arcabouço do homem. Então, aquele Neandertales horroroso, peludo, parece um gorilão, os técnicos espirituais deram uma conformação melhor, assim como nós somos hoje. Poxa, nós somos muito bonitinhos hoje, na verdade. Cá para nós, né? Só abre o espelho da sua casa e você vai ficar convencido disso. E aí veio o Homo sapiens, a expressão mais moderna do biotipo humano. Agora imaginemos, meus amigos, que mais os técnicos não fazem pela nossa proteção.
Vocês já pensaram se cada homem desse planeta fosse o Schwarzenegger ou um outro ator cinematográfico e cada moça ou cada mulher fosse uma Miss Brasil, uma Miss Universo, o que aconteceria? Cresceria uma perturbação tão grande na vida planetária que a vida seria comprometida. E é por isso que nós temos, às vezes, umas graminhas a mais, nos lugares errados, não é isso? Que temos que esticar as pelancas assim, mexer o cabelo, né? Para a nossa proteção. Mas assim que nós nos evangelizarmos, nós seremos muito mais belos amanhã. E ficaremos seres benignos, pacíficos e muito belos. Meus amigos, nós falaríamos do assunto o resto da noite. O Senhor relógio não para, Jesus nos abençoe e nos fale. Obrigado.